Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Prosseguindo aqui esse estudo nosso de Física 1, continuando com a parte de leis de Newton. Hoje nós vamos, nesse vídeo que nós vamos encerrar as leis de Newton em si. Nós vamos falar da terceira lei de Newton e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas vamos com calma que tanto a primeira lei de Newton, vocês viram que eu gosto de dar uma atenção especial à primeira lei de Newton, ela às vezes é passada meio direto, e a terceira lei de Newton também, mas só que ela tem um significado muito especial. Mais para frente, quando a gente for tratar de conservação de momento linear, vocês vão ver que a terceira lei de Newton ela é fundamental no estudo de mecânica em si. Mas vamos prosseguir aqui, eu falei com vocês já para observar essa questão de decomposição de vetores. Por favor, treinem decomposição de vetores. Não é um pouquinho de chatice isso que eu estou falando, mas treinem isso. Vocês viram que dentro do programa nosso de mecânica, que é estudar a lei de Newton, uma das coisas importantes é decompor vetores. Por quê? Porque a soma de vetores, a soma de forças, que me dá a força resultante, ela está na segunda lei de Newton. A força resultante é massa vezes aceleração. Então a gente tem que saber calcular essa força resultante de uma maneira mais otimizada. Então treine em decomposição de vetores. Então o que a gente viu até então? A gente falou de cálculo de vetores, acabei de comentar sobre decomposição de vetores, a gente falou um pouquinho de tempo, espaço, posição, a gente falou que velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, a gente falou que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. A gente viu um caso especial, quando o vetor aceleração for constante, o movimento da partícula já é dado, ele é dado por essas duas equações aqui, e a gente viu um exemplo disso que foi o movimento de projéteis. A gente também falou um pouquinho de movimento circular uniforme e a gente falou um pouquinho de movimento relativo. Depois disso a gente foi falar das leis de Newton, mas antes disso a gente definiu aí o que é massa. Massa para a gente aqui, pragmaticamente, vai ser definido como sendo a quantidade de matéria ou inércia de um corpo. Essa aqui é uma definição bem pragmática, tem um outro vídeo que a gente discutiu isso mais um pouquinho. A massa é um escalar, força vai ser uma interação entre partes, tá certo? E ela é capaz de acelerar um certo objeto, e força é um vetor, isso é muito importante. A gente falou da primeira lei de Newton, a gente falou da segunda lei de Newton, que é esse camarada aqui, e a gente falou de algumas forças especiais aí, entre aspas. A gente falou da força peso, que ela é sempre mg e ela é sempre vertical para baixo. A gente falou da força normal, que apesar dela não ter um valor igual à força peso, que é sempre mg, a força normal a gente tem que observar cada situação, mas ela é sempre perpendicular à superfície de contato. A gente falou da força de tração, que também ela não tem um valor pré-estabelecido, porém ela está sempre ao longo de alguma corda e saindo dos objetos. A gente falou de força centrípeta, que ela vale em mv2 sobre r, e ela vai ser sempre a resultante das forças apontando para o centro da circunferência. E a gente falou da força de atrito, que daqui a pouco a gente vai ver um vídeo só sobre força de atrito. Mas a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Essa tendência de movimento entre o quê? Entre as duas superfícies de contato. A gente viu que duas forças que são de contato, que é a força de atrito e a força normal, vão ser sempre forças de contato entre duas superfícies. Beleza? E aí vem a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton eu vou lê-la aqui, a versão original dela. A versão original dela está lá no Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, do Newton, vem escrito assim: a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais em módulo, estão na mesma linha que liga os corpos e em sentidos opostos. Isso aqui é o que o Newton estava falando. Ele está falando o seguinte: a toda ação há sempre oposta uma reação igual. Ou seja, dadas as ações entre dois corpos, vocês lembram que força é uma interação entre partes. Então, dada a ação entre dois corpos, um corpo, esse corpo aqui que eu estou mostrando, ele exerce interação nesse, a força de interação dele está sempre ligada na mesma linha e está sempre em sentidos opostos. E mais do que isso, essas forças elas têm que estar, o que a gente vai chamar de par-ação e reação, eles têm que estar em corpos diferentes, tá certo? Mas a terceira lei de Newton ela gera algumas coisas esquisitas em física. A física tem esse poder nas pessoas, assim, que o pessoal começa a inventar coisas da própria cachola que não é ciência. Aí eu citei aqui alguns exemplos, se vocês googarem aí, terceira lei de Newton, frase motivacional, vocês vão ver isso aqui, ó. Nada disso aqui tá certo, isso aqui é crendice popular, não é ciência. Eu estou mostrando para vocês um exemplo de como que a ciência pode ser mal interpretada na população. E é isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, tentar passar o jeito que a ciência é feita, que a ciência ela tem todo um processo científico envolvido para a gente fabricar a ciência. Eu já falei para vocês sobre correlação, eu estou tentando passar essas ideias. Então isso aqui são coisas que você pega no Google. Isso aqui é tudo zoeira, é tudo povo zoado que começa a inventar isso.
Toda ação tem uma reação e toda atitude terá consequência. Blá, blá, blá. Isso aqui é tudo blá, blá, blá. Não é vingança, é a lei de Newton. Newton não falou nada de vingança. Newton não era Shakespeare para ficar falando de literatura. Para toda ação existe uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Tentou me derrubar, eu tropecei, mas não esqueça que é por baixo que se dá rasteira. Meu Deus do céu. Terceira lei de Newton, lei do retorno. Me aguarde que volto mais forte. Não tem nada disso. Isso aqui é tudo coisa popular que o povo pegou a terceira lei de Newton e ficou inventando coisa. Não tem nada disso aqui. E isso aqui é muito comum em ciência. Hoje em dia você vê acontecendo os coach quânticos aí. Essa galera tá aí para tirar dinheiro aproveitando ingenuidade dos outros. Para ganhar dinheiro na má fé. Tá certo? Coach quântico está ganhando dinheiro meio que na má fé. Tomar muito cuidado com essas coisas que estão acontecendo aí com essas pseudociências, vamos chamar assim. Mas só que essa terceira lei de Newton aqui tá meio esquisita para a gente tentar visualizar ela, toda ação, as ações mútuas, não sei o que. Vamos tentar escrever isso aqui de um jeito mais fácil. Eu coloquei aqui terceira lei de Newton, versão dos autores. Que autores? Os autores da apostilinha que a gente está escrevendo, certo? A apostila que inclusive está na descrição aí do vídeo. Olha só, se o corpo A, aqui tá, o corpo A é o vermelho, o corpo B é o azul. Se o corpo A exerce força no ou interage com, então se o corpo A exerce força no corpo B, então essa força que é FAB é a força que o corpo A exerce no corpo B. Então se o corpo A exerce força no corpo B, que é essa forcinha aqui que eu estou mostrando com o mouse, o corpo B, por sua vez, exercerá uma força no corpo A, que é essa força aqui. A força que o corpo B exerce no corpo A possui o mesmo módulo, então essa setinha tem o mesmo tamanho, certo? Ela possui o mesmo módulo, está na mesma direção, só que está em sentido oposto. E mais do que isso, o conjunto das forças que A exerce em B, que é essa força aqui, certo? Que eu estou mostrando com o mouse, FAB. E que B exerce em A, que é FBA, é chamado para ação e reação. E note o seguinte, esse para ação e reação ele está sempre em corpos diferentes. Não existe para ação e reação no mesmo corpo. Por quê? Porque esse conjunto ação e reação ele é devido às interações entre partes. Tá certo? Então, enquanto uma ação está num corpo, a reação vai estar no outro corpo. Se eu faço isso aqui na minha mão, se eu bato a mão assim, fazendo aqui o high five lá do WhatsApp, que muita gente acha que é oração, mas é um high five. Se você faz o high five lá, essa mão minha está interagindo com essa e essa está interagindo com essa, tá certo? A força que essa mão exerce nessa é igual à força que essa mão exerce nessa. A ideia vai ser essa, beleza? Então, olha só, vou ler de novo aqui. Ó. Se o corpo A exerce força no corpo B, o corpo B, por sua vez, exercerá uma força no corpo A. Então, olha só, essa é FAB, a força que o corpo A exerce no corpo B. Por sua vez, o corpo B vai exercer uma força FBA no corpo A. A força que o corpo B exerce no corpo A possui o mesmo módulo, o tamanho é o mesmo, está na mesma direção, só que em sentido oposto a que o corpo A exerceu no corpo B, certo? Essa que é a ideia. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui, obviamente isso aqui está fora de escala, né? Coloquei aqui Terra e Sol, está bem fora de escala, mas olha só, essa força aqui, a vermelhinha, é a força que o Sol exerce na Terra, tá certo? Essa força azul é a força que a Terra exerce no Sol. As duas têm o mesmo tamanho, têm o mesmo módulo, elas estão na mesma direção, só que elas estão em sentidos contrários. E mais do que isso, elas estão em corpos diferentes, certo? Sempre que eu colocar aqui vermelho e azul, estão formando um para ação e reação. Essa letra B aqui, essa força normal, essa força peso, apesar de nesse exemplo, para esse exemplo, a normal tem o mesmo tamanho do peso, então essa força normal aqui na letra B tem o mesmo tamanho do peso, está na mesma direção, certo? E está em sentidos opostos. Essas duas forças aqui, elas têm o mesmo modo, elas estão na mesma direção e elas têm sentidos opostos. Essas duas forças formam para ação e reação? Não. Essa força normal e essa força peso não formam para ação e reação. Por quê? Porque elas estão no mesmo corpo. Daqui a pouco a gente vai ver onde que está a reação, por exemplo, dessa normal e a reação desse peso. Eu vou fazer um zoom out aqui para a gente ver. Esse camarada aqui que está encostado aqui nessa parede, certo? Se ele está encostado na parede, olha só, as costas desse camarada estão encostadas na parede. Então aqui eu tenho dois corpos. Ele exerce uma força na parede, que eu vou chamar aqui de NR, e a parede exerce uma força nele, que eu vou chamar de normal, tá certo? Esse camarada vai sentir uma normal com a parede. Agora aqui, ó, o pé dele, a tendência do pé dele é deslocar para frente, é escorregar. Então ele sente uma força de atrito no pé para trás. Só que se ele está sentindo uma força de atrito para trás, significa que a tendência dele seria empurrar o chão para frente.
Então a reação dessa força aqui está no chão apontando para a esquerda aqui, certo? Agora nessa figura da letra D, isso aqui é um exemplo que está na apostila, está bem detalhado na apostila. Eu tenho dois blocos aqui, tem uma força puxando esse bloco, vocês estão vendo que essa força aqui está pretinha, porque a reação dela não está nesse desenho, a reação estaria em quem está puxando esse bloquinho marrom aqui. A reação dessa, olha só, esse bloquinho marrom está em contato com essa prancha branca aqui. Então a reação essa normal aqui que o bloquinho marrom está sentindo é devido a quê? É devido ao contato desse bloquinho marrom com a prancha branca. Então a reação dessa normal está aqui na prancha branca, tá certo? Eu só desloquei o local que ela está. A reação dessa força de atrito, a força de atrito é o quê? Ela é devido ao contato do bloquinho marrom com a prancha branca. Então o para-ação e a reação eles têm que ser também devidos à mesma interação, tá certo? Então, olha só, normal aqui vai exercer uma normal na prancha. A força de atrito aqui vai exercer uma força para cá nesse sujeito. Porque a tendência de movimento da prancha branca com relação ao marrom é deslocar para o outro lado, tá certo? Deslocar para a esquerda com relação à prancha marrom. É sempre assim. Força de atrito é a tendência de movimento entre as duas superfícies. Então, olha só, enquanto a força azulzinha aqui é a força de atrito que esse marrom está sentindo, por sua vez a prancha branca vai sentir uma reação dessa força de atrito que é puxando ela para o outro lado, tá certo? E essa força normal, assim como na letra B, a reação dela não está aqui nesse desenho. E o peso também, a reação não está nesse desenho. Beleza? Tentem dar uma pensada nesse problema aqui na apostila, isso aqui está mais detalhado, mas tentem dar uma pensada nisso aqui. Esse experimento aqui do bloquinho marrom com essa prancha branca é como se tivesse alguma coisa, é como se eu tivesse aqui nessa mesa e alguém me puxasse para um lado. Eu estou aqui na cadeira, alguém me puxa. Quando alguém me puxar, meu corpo vai sentir um atrito com a cadeira, mas por sua vez a cadeira também vai ser arrastada, tá certo? Então essa cadeira ser arrastada é justamente essa força F'AR aqui, tá beleza? Então tentem dar uma refletida nesse desenho aqui. Mas a ideia é, para ação e reação é devido à mesma interação e eles vão estar sempre em corpos diferentes, tá certo? Mas e aí, onde que está a reação dessa normal e a reação desse peso, que eu falei com vocês que não está aqui? Vou dar aqui um zoom, olha só, é o mesmo problema, então eu tenho aqui um bloco com a terra aqui, só que aqui está fora de escala, né? Tem a terra aqui e esse bloco. Qual que é a reação desse peso? Esse peso é devido a qual interação? O peso é devido à interação gravitacional do bloco com a terra, certo? Então, olha só, a reação desse peso está aqui na Terra, eu chamei aqui de Rzão P. Então, a reação dessa força-peso no bloco é o bloco exercendo uma força na Terra para cima, tá certo? E qual que é a reação dessa normal? A reação dessa normal está no chão aqui, apontando para o centro, apontando ao contrário da normal, tá beleza? Então, essa que é a ideia. O para-ação e reação, eles vão estar sempre em corpos diferentes e eles têm que ser devido à mesma interação fundamental. Beleza? Então o peso aqui é devido à interação gravitacional, a reação vai estar na Terra. A normal aqui é devido ao contato do bloco com a Terra, então a reação vai estar apontando para o outro lado. Beleza? Então esses dois aqui, ó, o peso, a reação é esse RP, a normal, a reação é esse RN. Beleza? O para-ação e reação, eles têm que estar em corpos diferentes. Essa normal está no bloquinho, a reação está na Terra. O peso está no bloquinho, a reação está na Terra. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu queria falar de terceira lei de Newton. Essa questão dela estar acontecendo em corpos diferentes e ela ser uma em sentido oposto da outra, isso a gente vai voltar mais para frente quando a gente for falar de conservação do momento linear. E isso vai ser importante por quê? Porque forças internas a um sistema, elas vão se cancelar. Elas vão se cancelar por conta da terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton, ela traz para a gente um tipo de lei de conservação, que é uma coisa que em física a gente gosta muito, que é a lei de conservação do momento linear. Então, a lei de conservação do momento linear, ela acaba vindo por conta da terceira lei de Newton, tá certo? Que seria que as forças externas a um sistema, eles se traduzem em uma taxa de variação do momento linear desse sistema. Isso aqui é só um spoiler, mas para frente a gente vai ver isso, beleza? Então fica assim, um grande abraço, falou, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre força de atrito. Um abraço, falou, tchau!